Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Se essas mensagens têm alcançado você, têm abençoado a sua vida de alguma forma, continue compartilhando. Ajude o ID Podcast a ser um braço extensor da palavra de Deus, para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Aqueles que estão conhecendo agora, nós estamos nas mais conhecidas plataformas de streaming, que são o Spotify, o Google Podcast, estamos na Amazon, estamos também no YouTube, estamos no Facebook, estamos no TikTok e no Instagram. Como eu sempre tenho dito aqui, futuramente estaremos transmitindo ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube também, trazendo mensagens, tendo um pouquinho mais de contato com vocês, um contato mais próximo, através das lives, para que ali vocês possam mandar suas perguntas, as suas dúvidas, e na medida do possível a gente vai ali respondendo, Quem também tiver seu pedido de oração, alguma sugestão, quem sabe até alguma crítica construtiva também. Temos também o nosso canal no WhatsApp, que é o Unidos em Cristo. Quem quiser procurar lá no WhatsApp e tá seguindo o canal também, sempre posto quando sai episódio novo do podcast, posto mensagens da palavra de Deus, devocionais, entre outras coisas também. Irmãos, essa semana Deus tem me tocado para falar a respeito do evangelismo e o quanto ele é importante e o quanto ele deveria ser importante para a igreja. Irmãos, mas não é a igreja a placa da igreja, mas a igreja aqui na terra, independente da sua denominação. O evangelismo deve ser de extrema importância. Ontem eu falei bastante a respeito, na segunda também, e ainda vamos dar prosseguimento a esse assunto, porque nós estamos em um tempo, irmãos, em que já não podemos mais perdê-lo com coisas fúteis, com coisas que não vão agregar nada a nós. Mas em todas as épocas sempre houve um tempo em que o emprego do evangelho se tornou mais forte. E creio eu que nós estamos dentro desse tempo em que a exortação sobre a pregação do evangelho deve ser mais forte, mais fervorosa, nos púlpitos e fora dos púlpitos também. Que os pregadores tenham a noção de que é necessário pregar o evangelho nos seus púlpitos, não somente pregar bênçãos e pregar prosperidade. Digo os pregadores que fazem a obra de coração, porque nós sabemos que existem muito lobo em pele de cordeiro no meio da gente, que só quer reter lucro, só quer saber do que os membros podem oferecer para ele em forma de dízimo e oferta. Então esses jamais vão se preocupar com a mensagem do evangelho. Mas eu falo para cada pregador que antes de subir no púlpito, no altar, melhor dizendo, pede a guia do Espírito Santo. Cada pregador que antes de estar atrás do seu púlpito ministrando a mensagem, roga a Deus para que a mensagem seja impactante para aqueles que vão escutar.
para que eles saiam mais firmes, para que eles saiam com mais vontade de continuar nos caminhos, para que após a mensagem eles tenham a consciência de buscar cada vez mais o reino dos céus. É para esses que eu falo, e não para esses mercenários, muitos que estão aí disfarçados de igreja. Além de enganar o povo, ainda arranca até o último centavo que o pobrezinho tem. Depois ficam aí desfilando de carro zero, ostentando casas luxuosas, uma vida requintada, enquanto o membro da sua igreja, além de estar sendo enganado, às vezes não tem nem um pacote de arroz e um de feijão para fazer de almoço no dia. Irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a parábola dos ramos, né? Da videira, melhor dizendo, é que cada Bíblia tem uma tradução. Mas aqui em João 15 fala da parábola da figueira. E nós lemos assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanece em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneças em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens o recolhem e o lançam no fogo, e eles são queimados. Irmãos, vamos nos deter até aqui. Jesus dizendo, né, na parábola, que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Todo aquele que permanece nele, irmãos, dá fruto, porque aquele que não dá fruto é lançado fora. Todo aquele que dá fruto, ele é ali cuidado pelo agricultor, é limpo, para que frutifique ainda mais. Mas aquele que não dá fruto, irmãos, nós vemos ali que é lançado fora, é colhido e jogado ao fogo. Irmão, nós podemos tirar infinitas lições desses trechos. Inclusive, podemos acrescentar aqui também sobre o evangelismo. Nós já estudamos aqui sobre a pesca de Pedro. Fizemos a analogia sobre a rede do pescador e as redes sociais. Fizemos uma comparação com a parábola do semeador, nos dias da parábola e nos dias atuais. E também podemos tirar lições para o evangelismo através da parábola da videira. Os frutos, irmãos, eles podem ser colocados como diversas coisas. Mas se tratando do evangelismo, irmãos, aquele ramo que dá frutos é a pessoa que, alicerçada em Cristo, vai atrás de mais pessoas para que a palavra seja levada. É aquela pessoa que, estando
com as suas raízes firmes em Cristo, deseja que outras pessoas também estejam da mesma forma que ele está. Os frutos, irmãos, não são somente dons, não são somente bênçãos. Você pode aplicá-lo da melhor forma possível. E Deus me deu para que eu lesse essa parábola até esse trecho, com o fim de aplicá-lo ao evangelismo. Porque se nós estamos em Cristo, se estamos ali firmes, agarrados a Ele, esse é um dos frutos que nós devemos dar, irmãos. Por estarmos firmes, alicerçados nele, nós começamos a ter um imenso desejo de que aquele que está lá fora também seja salvo, também conheça, e não fique de fora das maravilhas, das bênçãos e dos cuidados que Cristo nos dá dia após dia. Aquele que está enraizado em Cristo, ele não se omite, ele não se acovarda em não fazer a obra. A pregação do Evangelho, irmãos, não é somente levar a palavra. Eu já disse aqui isso outras vezes. Você pode ser um braço extensor, ajudando com o alimento, ajudando fazendo uma oração, mas não somente uma oração na sua casa. Se você sabe que na sua igreja tem um grupo de evangelização, vá com eles. E na hora de orar, disponha-se a orar por aquela família, por aquela causa. Isso também faz parte da pregação do Evangelho. Estar orando nas casas, enquanto uns fazem o papel do pregador, levando a mensagem, você pode orar. Você pode trazer uma palavra de conforto. Você pode ali ajudar com uma cesta básica. E ali, levando aquela cesta básica, você pode perguntar para aquela família se ela aceita uma oração. Sem dúvida nenhuma ela irá aceitar, porque ela está recebendo ajuda. Muito dificilmente as pessoas que recebem ajuda no momento difícil recusam alguma coisa daquele que está ajudando. Quanto mais uma oração. E nisso é manifesto o poder de Deus. Nisso é manifesto a pregação do Evangelho. Nisso é manifesto o ID. Só que aqueles ramos que, mesmo estando ali, não dão frutos, irmãos, eles apenas são cortados e lançados fora. É aquele crente, aquele cristão que está na igreja, mas não quer compromisso com nada, nem dentro e nem fora da igreja. Ele não ajuda na limpeza, ele não ajuda na organização, ele não ajuda durante o culto se é preciso fazer alguma coisa, ele não ajuda nas reuniões, ele não ajuda em praticamente nada. A única coisa que ele quer é ir para a igreja, sentar, ouvir ali a palavra e voltar para casa. Só. E como eu disse ontem, ainda ouve a palavra e às vezes nem leva para a sua vida. Apenas é um ouvinte. Não coloca em prática aquilo que ele ouve. Palavras de exortação, de repreensão. Muitas vezes a pessoa sabe que é para ela, mas mesmo assim ela não acata, não se corrige, não faz ali uma autoanálise para ver aonde ela está errando. E isso é algo muito triste, irmão, porque aquele ramo
que não frutifica é lançado ao fogo. Quantas igrejas aí fazem campanhas de evangelismo? E quantos se dispõem a ir? Muito poucos. Arrumam desculpas para ficar em casa. Se pelo menos ficassem em casa e orassem pelos que estão à frente do trabalho, glória a Deus, mas nem isso. Querem ficar em casa no conforto do seu sofá, olhando o celular, assistindo uma TV, jogando conversa fora, e não se envolvem com a obra. Quantas igrejas inteiras não fazem essa obra? Igrejas inteiras. E eu não falo que seja a mesma denominação e uma faz e a outra não faz. É uma denominação inteira. Não tô aqui querendo apontar o dedo para nenhuma, mas existem igrejas desta forma, que não se envolvem com a pregação do evangelho. Muitas vezes mal se importam com o membro que está lá dentro. Quem dirá quem está lá fora? E acham que dessa forma Deus se agrada disso. Deus se agrada dessa omissão. Irmãos, a palavra diz que Deus constituiu uns para pastores, outros para presbíteros, e daí por diante. Isso significa que muitos têm o dom de pregar a palavra. Você não precisa pregar somente atrás de um púlpito. Reúna pessoas em uma casa, convide famílias e pregue a palavra. Mas antes de pregar a palavra, peça a Deus capacitação para que o Espírito Santo possa falar na sua boca, para que Ele possa te revestir de sabedoria. Mas para que você faça isso também, vá às Escrituras, estude, medite. Não espere apenas que o Espírito Santo venha fazer a obra em você, se você não fizer a sua parte, se você não se preparar. Você acha que um aluno de uma escola, ou de uma faculdade, de um curso, ele fica todas as aulas sem copiar a matéria, sem prestar atenção, e no dia da prova, no estalar de dedos, ele conhece todo o conteúdo para que ele se saia bem na prova? Não, ele se prepara, ele presta atenção em cada trecho em que o professor explica ali a matéria, copia, revisa no caderno, para que no dia da prova ele se saia bem, não tome bomba. Assim também é com a pregação do evangelho, irmãos. Nós temos Cristo à nossa frente, até a consumação dos séculos. Nós temos o Consolador em nós. Mas isso de nada adianta se nós não formos para as Escrituras, irmãos. Isso nada adianta se a gente não se preparar, se a gente não orar, pedindo a Deus que nos capacite. Se não sentarmos e buscar na palavra conhecimento, isso de nada adianta. É como você encher uma garrafa que não tem o fundo, nunca vai encher. É um trabalho desnecessário, estúpido. Irmãos, eu sempre vou falar aqui, eu sei que Deus revela coisas para nós hoje em dia. Mas Ele não trabalha com pessoas que não querem a preparação, não se preparam. Porque até aquele que pelo menos leu um verso, um ou dois versos que seja periodicamente, ou esporadicamente, né? Porque é uma vez na vida e outra na morte. Até esse Deus usa.
pode fazer ele lembrar daquele verso numa hora propícia, numa hora necessária. Mas porque ele leu pelo menos aquele verso em um determinado momento da sua vida. Agora, se nós não buscarmos da palavra, não orar, como a gente vai ser apto para levar a mensagem? Eu disse aqui na segunda-feira que todo o membro recém-converso e recém-batizado deveria passar pelo menos um ano sendo discipulado para que pudesse ir fazer a obra do evangelismo, tivesse estudo da Bíblia constante, dia após dia, durante um ano, sendo ensinado as partes mais importantes da doutrina da palavra, não doutrina de igreja, doutrina da palavra, para que depois ali ele fosse a seara, para que ele fosse ali em busca de novos irmãos para o dia da volta de Jesus. Mas ao contrário disso, irmãos, infelizmente existem igrejas, denominações que não ligam para isso, que não se envolvem com o ministério da pregação do evangelho. Acredito eu que elas não creiam ser importante essa prática. Querem ganhar almas apenas fazendo convites para estar dentro da igreja. Quando as pessoas chegam lá, muitas vezes o cenário não é o que elas esperavam. Muitas vezes o cenário é algo mórbido. Muitas vezes os membros entre si próprios não se tratam da forma que deveria se tratar irmãos em Cristo. Muitas vezes ela chega ali e de maneira nenhuma ela se sente acolhida. E isso pode gerar uma impressão tão ruim, irmãos, que a partir do momento que ela sair por aquela porta após o culto, é perigoso nunca mais ela voltar, nem na sua igreja e nem em igreja nenhuma. Pelo fato de não ver amor, não ver acolhimento, não ver compromisso. Irmãos, nós devemos ser servos de Deus, mas a gente não deve ser carrancudo, quadrado. Parece que chegou na igreja e topou com o dedinho ali na quina do banco da igreja. O cristão deve ser alegre, irmãos. Tem um hino que diz: sempre alegre é o viver do bom cristão. Ó, que regozijo pleno brota-me da salvação. Quando você sabe dentro de você que você é um crente, um cristão salvo por Cristo, você deve viver alegre, irmãos, e não com a cara fechada, parecendo que foi um credor da sua casa ali e levou uma intimação que você deve 50 mil reais sem você saber de onde você deve. Eu acho impressionante isso. Nós que somos servos de Deus, devemos acolher as pessoas com amor, com um belo sorriso no rosto, para que aquela pessoa se sinta acolhida, sinta vontade de continuar entre nós, para que ela venha sentir o desejo de fazer parte do corpo de Cristo, porque ela vê ali algo diferente que ela não vê no mundo. No mundo as pessoas só acolhem as outras por interesse próprio, ou para usá-las de alguma forma. Quando não querem mais, descartam. Nós que somos servos de Deus não podemos fazer de tal forma.
Devemos ser pessoas acolhedoras, para que elas vejam em nós o amor de Cristo. Não sei até quando Deus vai me permitir repetir as mesmas palavras em cada episódio, irmãos. Mas é para que isso fique na sua mente, no seu coração, como se fosse os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra. Para que você que me ouve, faz parte de alguma igreja, ou se você prega a palavra, que você tenha essa consciência. O cristão, ele deve ser alegre, não carrancudo. Independente da idade, não são só os jovens que devem viver alegremente, mas os velhos, os de meia idade também. Deus é amor. Eu falei outra coisa aqui que eu vou repetir novamente. Imagina se Jesus, estando aqui na terra, vivesse o seu ministério de cara fechada, atendendo aqueles que ele fez obras maravilhosas, com o semblante descaído, com pouco caso. Será que ele ia arrastar multidões? Acho que ele teria sido preso até bem mais cedo do que foi, conforme o seu ministério. Irmãos, isso é necessário para um bom convívio, tanto dentro da nossa comunidade, independente de qual ela seja, quanto nós que devemos ter a responsabilidade de buscar pessoas aí fora. Devemos ir alegres, contentes com os nossos irmãos. Falar sobre as coisas de Deus, mas falar de forma alegre. Porque você já se sente salvo. Você já se declara salvo. Porque você foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Tem uma citação muito bonita, que eu vou até ver se eu acho aqui, já que nós já lemos a parábola. Deixa eu buscar ela aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Eu acho que não tá tão fácil aqui não. Mas mais ou menos ela diz assim que Jesus, quando ele nos converte, é como ele tivesse nos tirado da lama. E quando ele nos santifica, é como se ele tivesse limpado essa lama que existia em nós. Irmãos, e quão maravilhoso é não só estar fora do lamaçal, mas estar limpo do lamaçal. Nós devemos receber isso com imensa alegria, para que possamos levar essa mesma mensagem com alegria. Com alegria, com felicidade, ansiosos, para que cada um que ouça também se volte dos seus maus caminhos para Deus, para os braços de Cristo, para que essas mesmas pessoas sejam remidas também. Nós, como ramos da videira, devemos frutificar, para que o nosso final não seja como a daquela que não frutifera, para aquela que não dá frutos, para que a gente não seja cortado e lançado ao fogo. E nós sabemos que essa analogia condiz com aqueles que, sendo lançados fora, vão ter perdido a sua salvação. E quão terrível é aqueles que não vão dar ouvidos a sua vida inteira, mesmo depois de ter ouvido a palavra, e perder a sua vida ali no fogo eterno.
um sofrimento eterno. Isso é algo muito terrível, irmãos, muito triste. Então que possamos nós sermos o ramo que dá frutos, para que Deus continue nos limpando e que a gente possa dar muito mais frutos do que da primeira vez, do que da segunda, da terceira e assim por diante. Como eu disse ontem, não para que naquele dia seja mostrado quantas pessoas a nossa influência levou aos pés de Cristo. Isso não é importante, irmãos. Importante sim fazermos a obra. É importante sim fazermos a obra, mas não para que a gente tenha mérito de nada, mas para que a gente faça isso por amor e por compaixão daqueles que estão aí fora, e por amor de Cristo, de Deus, que nos deu seu Filho, para que a gente tivesse também essa mesma oportunidade. Porque se não fosse o Pai entregar o seu Filho, o que seria de nós hoje? O que seria de você e de mim? Se Cristo, por amor ao Pai, por amor de nós, não tivesse descido à terra e feito tudo o que fez por nós. Gostaria muito que as igrejas também tivessem esse senso. Muitas delas que não são envolvidas com a obra do evangelismo, repensassem sobre isso. Eu sei que não está nas minhas mãos, mas eu posso pelo menos fazer a exortação a respeito. A igreja deve estar à frente do ministério sempre, até que Cristo volte. Para que muitos mais possam ter essa oportunidade maravilhosa. Amém, irmãos? Também peço para que a gente continue orando por Israel e pela Palestina, que estão nesse confronto, para que Deus possa proteger ali os inocentes, possa ter misericórdia daquele povo, para que você, da onde você esteja, ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, que possamos sempre estar orando uns pelos outros, porque a oração nunca é demais, irmãos, e a oração ela é a chave da vitória na vida do cristão, na vida do crente, na vida de todo aquele que serve a Deus, independente da denominação. Amém, irmãos? Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.